Cara, eu produzo conteúdo há uns 5 anos para a internet e eu ainda me sinto um total retardado falando com o celular num lugar público, mas eu tô gostando de gravar nesses cenários diferentes aqui para vocês. 5 coisas que eu gostaria de saber aos 30 anos, vídeo logo após os 5 coisas que eu gostaria de saber aos 20 anos. Eu tenho 32 anos, sou mestre, doutor em neurociência, se você não me conhece, psicólogo de formação, fundei 5 empresas, sendo que uma delas é uma das 20 maiores empresas no Hotmart mundo. Então, vou tentar dar aqui algumas dicas que podem ser úteis para vocês. Eu apenas dei esse carteiraço no início do vídeo aqui de quem eu sou, porque tem muita gente que não me conhece e acha que é um maluco aleatório aqui, sei lá, falando um monte de asneira, mas na verdade eu tento compilar as coisas que eu aprendi, tem até uma colinha aqui na minha vida, para que você aí do outro lado da tela tenha uma vida mais significativa ou consiga ter acesso a alguns atalhos que eu não tive. Apesar de eu ter só 32 anos, eu, como atendi muita gente por muito tempo na clínica de psicologia e também sou dono de uma empresa que faz conexão de pacientes com mais de 120 psicólogos, e a gente tem reuniões e discussão de caso, a gente acaba tendo acesso a meio que uma matrix, digamos assim, ao lado de lá da matrix da realidade e compreendendo as dores de muitas pessoas e provavelmente são também, em algum grau, as suas dores. Então a primeira coisa que eu gostaria que você soubesse aos 30 anos é que não é tarde para mudar de direção. Muitas pessoas hoje, por conta de terem entrado na graduação muito jovem, com 18, 19 anos, muitas vezes por pressão dos pais ou, na maioria das vezes, por pressão da sociedade, seguindo a via canônica da formação universitária, né? Ensino infantil, ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, pré-cursinho, vestibular, cursinho pré-vestibular, faculdade, e depois entra no mercado de trabalho. As pessoas, ao entrar no mercado de trabalho, descobriram que essa profissão não é a profissão que elas gostam. Devido ao boom das construções de universidades nos anos 2000, hoje em dia tem muita gente com 30, 35 anos numa profissão que não é a profissão que elas gostam, sem falar que o universo da tecnologia está avançando tanto que muitas profissões estão perdendo espaço e também o Brasil não tem indústria para absorver tanta gente que a gente forma, né? Tantos engenheiros, tantos cientistas da computação ou mesmo cientistas de uma forma geral. Por isso que na clínica a gente percebe, na clínica de psicologia a gente percebe uma demanda gigantesca por transição de carreira. E provavelmente tem muitos de vocês aí do outro lado que estão pensando em abandonar a carreira, ir para um concurso, empreender ou fazer outra coisa. E eu não tenho uma resposta pronta para o teu caso, porque eu não te conheço. Mas o que eu posso dizer é que não é tarde para mudar, porque uma vez que você muda e você acerta em cheio a veia do que você gosta de fazer, após um período de reflexão, óbvio, a sua vida vai ser muito mais significativa, e nós inclusive falamos disso no vídeo que tem aqui no canal intitulado A Maneira Mais Rápida de Você Estragar Sua Vida. Nesse vídeo aqui a gente falou sobre o sentido da vida, e um dos sentidos da vida para a filosofia, e que tem amplo amparo empírico nas neurociências, é que você encontre algo que você goste e que traga valor para a sociedade. Não adianta você continuar na sua carreira se você não gosta, a não ser que você tenha em outros aspectos, nos hobbies, em momentos que você está fora do seu trabalho, prazer. E aí você usa o seu trabalho realmente como uma única fonte de dinheiro e a partir disso você continua ali trabalhando para conseguir patrocinar os seus hobbies, que é o que realmente dá prazer. Se você se sente confortável com isso, ok, mas de qualquer maneira saiba que não é tarde para mudar. A segunda coisa que eu gostaria que você soubesse aos 30 é que ter um companheiro ou uma companheira, um relacionamento, é bastante importante. Todos os estudos, a maioria dos estudos em psicologia comportamental, em neurociências e emoções, apontam para o mesmo cenário, para a mesma direção. Ó, presta atenção aqui, ó, presta atenção aqui. Relacionamentos na idade adulta relacionamentos com qualidade, é o principal preditor de felicidade na velhice. Pessoas que têm bons relacionamentos tendem a ser mais felizes, e porque são mais felizes e provavelmente menos estressadas e dormem melhor, se alimentam melhor, etc., essas pessoas tendem também a ter melhor saúde física e emocional. Então, cara, se você tá na janela dos 30 aí, eu sei que às vezes tá difícil de arrumar um relacionamento, né? Porque tá todo mundo com tanta pressa, assim, tá tudo muito líquido, como diria o Bauman, né? É muito fácil trocar de relacionamento hoje, muito rápido trocar de relacionamento. O custo de entrada e o custo de saída de um relacionamento com as redes sociais está muito baixo, então você consegue rápido a atenção de outra pessoa para suprir aquela pessoa que você
estar junto. Quando não existia rede social, não era assim, você precisava conhecer outra pessoa no teu âmbito pessoal, e isso podia, sei lá, né, custar bastante esforço, além de você ter que conviver com aquela pessoa que você se relacionou. Hoje isso não acontece mais, mas acho que vale a pena você investir tempo e energia para ter um bom relacionamento, porque isso vai ser bastante importante para o seu futuro, tá? E quando que você tiver no relacionamento, e aí se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo só sobre relacionamento aqui para vocês. Quando vocês estiverem no relacionamento, é importante cultivar a paciência e entender que você também tem direitos e deveres dentro desse relacionamento, e aí isso ocorre por meio de conversa. A gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Se vocês tiverem interesse, deixa aí nos comentários. Terceira coisa que eu gostaria que você soubesse aos 30 anos de idade. Você precisa ter um VO2 máximo um pouco mais alto do que talvez você tenha. Se você é uma pessoa sedentária, cara, presta atenção aqui no que eu vou te falar. Se você é uma pessoa sedentária e se você sobe 2 lances de escada e fica ofegante, preocupe-se, tá? Significa que você tem uma função cardiovascular muito ruim, e função cardiovascular ruim é um dos principais preditores de mortalidade por todas as causas, segundo os estudos. E o inverso é verdadeiro. Se você tem um cardio muito bom, você fica protegido por mortalidade de todas as causas, segundo os estudos. E isso é um dado muito robusto na ciência. E o mais legal de tudo, ó, presta atenção aqui, você não precisa, esse é o mais importante, porque o nosso mundo é maniqueísta. Então quando eu falo isso, parece que você vai ter que virar um atleta, corredor, que faz 5K em 19 minutos. Não! Os estudos mostram que um pequeno ganho de VO2 já é suficiente para você conseguir melhorar bastante a sua saúde cardiovascular. Então qualquer cara, você tem que conseguir, sei lá, correr 5 km, mesmo que seja num pace 7, mesmo que seja num pace 6,30, você tem que conseguir correr 5 km. E você também precisa ter um pouco de músculo. Você não precisa ter muito músculo. Você pode ser igual eu, bem pouquinho músculo. É que você tem que ter músculo. Não precisa ser um bodybuilder. Pode ser, cara, você só precisa ter um pouco de massa muscular, porque isso começa, aos 30 anos, começa a se criar uma reserva para a sua idade avançada. E músculo, presta atenção aqui, na idade avançada é ouro. Uma das maiores causas de mortalidade, de hospitalização em idosos é queda. As pessoas, elas não têm mais, como tem uma degradação muscular natural com a velhice, os idosos que são sedentários, eles não têm nem músculo no ombro, digamos assim, para conseguir botar a mão na frente quando vão cair. E as pessoas caem muitas vezes com a cara no chão, quebram toda a cara, quebram um osso, e aí tem que ser hospitalizado, e aí a recuperação é ruim, etc. Então você tem que ter um pouco de VO2, tem que ter um cardio mais ou menos bom, e não precisa ser um grande corredor, e você tem que ter músculo, e não precisa ser um grande bodybuilder, tá? Aliás, se você tem interesse em começar no mundo da corrida, ou aprender mais sobre tudo isso que eu estou falando aqui, você pode considerar fazer parte do reservatório de dopamina. Matheus, bota um print aí na tela, nós temos um módulo de corrida, por exemplo, lá com a Raquel Castanharo, que é uma fisioterapeuta, faz doutorado pela USP, especialistíssima em corrida, e lá tem todo o racional da corrida, e anexo a esse módulo tem planilhas de treino, que vão desde caminhada / corrida, até planilhas de corrida para prova de 5 km, corrida para prova de 10 km, planilhas feitas por um treinador especialista em corrida, que é o Guto, da Endurance On, que era o meu treinador quando eu fazia triatlon. Então, se você tiver interesse, além de mais de 170 aulas minhas sobre neurociência e comportamento, você também tem vários outros módulos, dentre eles esse módulo de corrida, tá? Quarta coisa que eu gostaria, e essa aqui vai ser bem rápida porque eu não quero elaborar muito, posso elaborar num outro vídeo se vocês tiverem interesse, que eu gostaria que você soubesse aos 30 anos, cara, filho é muito bom. É muito bom ter filho. Eu nunca quis ter, fui convencido pelos estudos de filosofia que eu tenho estudado, vocês estão percebendo que eu trago vários vídeos sobre filosofia analítica especificamente, e pela minha mulher, né? Minha mulher sempre quis ter o sonho dela, então isso pesou bastante também na nossa decisão, e aí se vocês tiverem interesse no futuro aí eu trago um vídeo explicando o porquê que a gente decidiu ter filho, o que mudou na minha cabeça, principalmente os estudos de filosofia, né? E a quinta coisa que eu gostaria que você soubesse aos 30 anos é que muito provavelmente a sua vida vai ter muito mais sentido se você fizer ações que contribuem com o aumento do bem-estar do mundo. Não precisa elaborar muito mais que isso, mas entre você ter ações pensando só no seu bem-estar, pensando só no seu egoísmo, reserve um pedaço da sua vida para ter ações que aumentem o bem-estar do mundo.
Vá até um canil que abriga animais de rua e ajude a lavar o canil no final de semana, quando eles fazem aqueles mutirão. Doe um pouco de ração para esses lugares. Vá visitar uma casa, sabe, um lar de idosos para ajudar com o seu tempo, se você não tiver dinheiro. Faça alguma ação se doando para as outras pessoas, sem esperar nada em troca além da própria gratidão e da recompensa, que tem zero problema, porque você vai talvez encontrar o sentido da vida que você tanto procura, ou talvez você vai sentir o sabor de um remédio que talvez você nunca tenha tomado. Então é isso. Desculpa se você estava esperando algum hack específico. Eu fiz um vídeo sobre o que eu gostaria de saber aos 20 anos e também terminei pedindo desculpa se as pessoas queriam saber algum hack específico ou algum segredo do universo, mas acho que é a contribuição que eu tenho para você. E se você quer que eu continue fazendo esses vídeos assim, deixe seu like aqui e inscreva-se no canal.